Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendas religiosas, prezadas famílias que de suas casas rezam conosco, nos acompanham, nos ouvem também pela Rádio Bom Jesus. Hoje celebramos o primeiro domingo do tempo da Paixão. Desde o princípio da Quaresma, nós vimos lembrando que a Quaresma é um longo período de um exame de consciência para nós nos prepararmos para a confissão e a comunhão pascal. E a igreja, para ainda despertar mais a nossa atenção, dentro da Quaresma, já finalizando a Quaresma, começa as 2 semanas da Paixão. A primeira semana da Paixão, iniciamos hoje com o domingo, e a segunda semana, que é a Semana Santa. E hoje chama a nossa atenção as imagens veladas com esse véu roxo. Já de longa tradição na igreja, primeiro, inicialmente a igreja adquiriu o hábito de retirar todos os adornos do templo sagrado nesse período da Paixão, para centrar o nosso pensamento, direcionar o nosso pensamento no nosso Redentor. Depois, até por uma questão funcional e prática da retirada das imagens, passou a cobrir as imagens com esse véu roxo, despertando também a nossa atenção. Também no sentido espiritual, representa a humanidade de nosso Senhor, desfigurada e ferida na sua paixão, que de certo modo velava, escondia a sua divindade. E também é um autor que faz uma reflexão sobre esse dia, dizendo que nesse domingo as imagens cobertas representam também o que nós vimos no Evangelho de hoje. Eles começaram a acusar Jesus, que Jesus estava possesso do demônio, uma acusação blasfema e muito grave, e Jesus reafirmava que ele era o Filho de Deus, que ele era Deus, e quiseram apedrejar Jesus. E Jesus retirou-se, escondeu-se, e não puderam apedrejar a nosso Senhor. Então representa também essa passagem do Evangelho, Jesus que se esconde diante daqueles que não querem aceitá-lo como Messias, o Salvador. É o tempo da Paixão. Na primeira leitura que nós ouvimos hoje, a carta aos Hebreus, nós ouvimos o apóstolo São Paulo dizendo para nós que nosso Senhor entrou de uma vez por todas no santuário, no Santo dos Santos, e oferecendo o seu sacrifício. Como nós conhecemos da Escritura Sagrada, na antiga lei haviam vários sacrifícios. E essa multiplicação dos sacrifícios, porque não curavam, não santificavam plenamente, e eram todos figura do sacrifício de nosso Senhor. Aqueles que se salvaram no Antigo Testamento, salvaram-se na expectativa do Messias, como nosso Senhor mesmo disse no Evangelho de hoje. Antes que Abraão existisse, ele já era, eu sou aquele que é, eu sou. E Abraão se alegrou na expectativa, na esperança do Messias. E todos aqueles que se santificaram, se salvaram antes de nosso Senhor, porque viveram na esperança, na expectativa do Messias. E todos esses sacrifícios do Antigo Testamento, os bois, carneiros, os pães, o óleo que era queimado, todos os sacrifícios eram figura do sacrifício de nosso Senhor. E Jesus entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, no santuário. Já não é necessário agora serem multiplicados os sacrifícios, porque o sacrifício de nosso Senhor que nos santifica plenamente. Por isso não há necessidade mais da multiplicação dos sacrifícios. Mas pode ser que venha à nossa cabeça uma interrogação. Mas as missas são celebradas várias vezes. Quantas missas nós temos aqui na paróquia, todos os domingos, toda semana, em todas as igrejas do mundo, as missas são celebradas várias vezes. Mas o sacrifício não é multiplicado. Assim nos ensina a doutrina da igreja. A Santa Missa é o sacrifício incruento do corpo e do sangue de Jesus, que recorda e renova o sacrifício da cruz. Nós estamos envolvidos, prezados irmãos e irmãs, num grande mistério de fé. O sacrifício de nosso Senhor não é multiplicado, porque o sacrifício da missa é o mesmo e único sacrifício da cruz, celebrado nos diversos altares do mundo inteiro, mas é o mesmo e único sacrifício da cruz,
ou o Calvário é transportado para nós, ou nós somos transportados pela nossa fé ao Calvário. E como se nós, e a nossa fé nos dá essa certeza, como se nós estivéssemos no alto do Calvário. E por primeira vez, né, nosso Senhor oferecendo o sacrifício da sua vida por nós. É um grande mistério de fé. Não é só uma recordação ou uma representação, mas é a realidade, o mesmo e único sacrifício da cruz. Daí a necessidade que nós temos da nossa presença, nossa participação na Santa Missa, nós nos unirmos ao sacrifício de nosso Senhor. Como nós ouvimos na nossa catequese inicial, a fé é um dom de Deus, mas o ato de crer é uma adesão da nossa inteligência e da nossa vontade, nos unindo ao sacrifício de nosso Senhor. Por isso, dentro desse clima que nós estamos vivendo, vale aqui a reflexão que vem bem a propósito. Aquilo que diz o apóstolo São Paulo: para os pagãos, a vida do cristão é uma loucura. Para aqueles que não creem ou não querem crer, a vida dos cristãos é uma loucura e jamais poderão entender aquilo que todo cristão crê e vive, compreende, sabe do valor da Santa Missa. Jamais poderão compreender o que é nós não podermos participar da Santa Missa, não estarmos presentes. E muitas vezes dão esses argumentos falsos e que não convencem ninguém, de que Deus está em toda parte. Claro que sim, isso nós ensinamos as crianças no catecismo. Deus está presente no céu, na terra, em toda parte, em todo lugar. E onde nós estivermos, nós podemos cultuar a Deus. Mas a renovação do sacrifício da cruz acontece no templo sagrado. E a Santa Missa e os sacramentos aplicam a cada um de nós os merecimentos da paixão e da morte do nosso Redentor. Mas é preciso que se tenha fé. É preciso uma adesão da nossa inteligência, da nossa vontade e querer acreditar nesse grande mistério de fé. É o mesmo e único sacrifício da cruz. Mas isso serve também para nós, prezados irmãos, para sempre nós recordarmos e reavivarmos no nosso coração a importância da Santa Missa e o quanto a Santa Missa santifica plenamente a cada um de nós, purifica o nosso coração, nos une intimamente a Deus. Nós somos como que transportados ao alto do Calvário e ali nós contemplamos o mistério. Mas não só meramente olhando para Jesus na cruz, mas nos unimos a nosso Senhor, somos purificados pelo sangue misericordioso de Jesus. A morte mística de Jesus que se renova no altar, o oferecimento de nosso Senhor por nós, pela nossa salvação, que é o mesmo e único oferecimento da cruz, o mesmo e único sacrifício. Essa é a grandeza da nossa fé. Aqueles que não têm fé ou não conhecem a doutrina católica são incapazes de compreender. E por isso, assim como nosso Senhor reafirmava, diante de todos os judeus, amigos e inimigos, que Ele era o Filho de Deus. Quem guardar a minha palavra não verá a morte eterna. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu conheço o Pai, vocês não conhecem. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Aqueles que não queriam acreditar em nosso Senhor, não queriam aceitar Jesus como Messias, como Salvador, qual foi a atitude? Apedrejaram. Quiseram apedrejar a nosso Senhor, mas nosso Senhor deixou bem claro, não permitiu ser apedrejado porque não era chegada a sua hora. E aqueles que não compreendem a importância e a grandeza dos mistérios da nossa fé, não compreendem a importância, a grandeza e o valor da Santa Missa, não podem atingir nosso Senhor, querem apedrejar e destruir a igreja, querem apedrejar e destruir os cristãos e impedir os cristãos de participarem do santo sacrifício da missa, porque não compreendem, são incapazes ou não querem compreender o valor da Santa Missa e são incapazes de compreender o mistério, ou de se unir, de aderir e crer ao mistério, no mistério. Mas aquilo que tanto conforta e sustenta a nossa fé é a certeza daquilo que nos diz nosso Senhor. Tem confiança, filho, eu venci o mundo. E a certeza de que a igreja sempre sairá vitoriosa. Em todos os tempos, desde o tempo em que a igreja estava perseguida pelos romanos, escondida nas catacumbas, a igreja sempre saiu vitoriosa. O sacrifício nunca deixou de ser oferecido ao coração do nosso bom Pai do céu, de suplicar a misericórdia de Deus nosso Senhor, pela salvação de toda a humanidade, dos amigos e dos inimigos de nosso Senhor, dos amigos e dos inimigos da igreja.
Todos podem ter essa certeza. A missa é oferecida a Deus por todos, por aqueles que querem, né, ser discípulos de nosso Senhor, querem defender a causa da igreja e por aqueles que também querem perseguir a igreja de nosso Senhor, perseguindo os cristãos. Tem confiança, filho, eu venci o mundo. Isso que tanto conforta e fortalece a nossa fé. Prezados irmãos e irmãs, vamos nós adentrarmos com a igreja no tempo da paixão, preparando o nosso espírito, nosso coração, a nossa alma, para celebrarmos os mistérios da nossa fé. Paixão, morte e ressurreição do nosso Redentor. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora das Dores, de São José, aqueles que viveram tão próximos de nosso Senhor e de modo mais perfeito, né? São exemplos para nós do quanto viveram essa fé católica, essa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós também sejamos e mantenhamos firmes na nossa fé, que nós saibamos aproveitar, né, as oportunidades e as graças que Deus nosso Senhor nos concede. E também algo importante, que nós saibamos ouvir a voz de Deus e ver a mão de Deus em todos os acontecimentos da nossa vida. E a certeza que a nossa fé nos dá, de que tudo faz parte do plano da providência de Deus. Ou aquilo que Deus quer, ou aquilo que Deus permite. Com certeza, para tirar sempre um bem maior e para mostrar sempre a sua glória, o seu poder. E nosso Senhor e a igreja sempre sairão vitoriosos, mas que nós saibamos aproveitar as graças e as provações que Deus nosso Senhor permite para nós crescermos na fé, fortalecermos a nossa fé no nosso amor à igreja e um dia, por graça e misericórdia de Deus, alcançarmos a salvação de nossas almas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé para juntos renovarmos a nossa fé católica.